a gente começou a fazer carros pro campeonato como todo mundo, mas ninguém tinha experiência, na verdade, entendeu? Lembra que... O campeonato você vê pela revista. Ninguém tinha experiência e pouca ferramenta, né? Não tinha ferramenta. Não existia, na época era tico-tico e furadeira. Tinha difícil ter acesso também, né? Não existia MDF. A gente começou no começo do MDF, bem lembrado. Não existia Olha isso. olha que MDF. Então, quer dizer, pra Era você compensado. lixar, pra você pegar um canto numa madeira e lixar, não era fácil como Era lixar hoje. compensado, era virolinha, né? É a mesma coisa, a massa. Ninguém sabia que era massa. Não vão fazer propaganda, a massa do índio. Quem não sofreu... Pode falar, Ale. Pode falar, bro. Pode falar a marca. Agora tem hoje problema. o pessoal coloca aquela ultralight, né? Deixa fácil. Então, quer dizer, nós sofremos bastante. Sofremos. Era E muito eu difícil. lembro que, não sei se você lembra disso também, quando a gente ia nos eventos, não sei se você passou por isso, que a gente era molequinho, eu chegava nos eventos, os caras não falavam de jeito nenhum como que fazia. Exatamente. Pra descobrir que era massa plástica, não sei se você passou por isso, eu não sabia que o cara usava massa plástica. Como é que ele fez isso? Eu não sabia que era massa plástica, era o que o funileiro usava na lata do carro. Então, Entendeu? é muito louco. Você via o negócio com formato, você falava, mas como é que ele aplica? Eu imaginava na época que era uma coisa que você pegava na mão, tipo uma argila, sabe? Dava Ia um modelando. formato. Durepox. Só que aí depois que você vai vendo que você vai formando uma peça, uma armação de uma peça, e a massa plástica vai dando enchimento pra chegar no acabamento. Mas isso a gente pegou as piores massas, piores madeiras, Piores não tinha misturas. ferramenta, você entende? Pegava resina, misturava com talco E pra tentar resina, fazer uma massa. E pouca gente ficava fazia fibra duro, também, né? Era pouca, Pouca gente fazia realmente. fibra. Eu acho que a falta de informação, raro. cara, só pra quem igual vocês que amavam mesmo fazer Hoje isso. é Era mais raro. Porque fácil, mesmo as né? revistas não eram fáceis de encontrar em nenhum. Muitas banca vezes de jornal, a construção de um pezinho que todo mundo, a moda era o pezinho lá pezinho, embaixo, né? pezinho, Pezinho de 6 não. polegadas. Então, só que não tinha uma litragem, não existia, era só um habitáculo para colocar o falante e isolar o deslocamento do ar da frente para trás, vamos dizer assim. Aí não tinha aquele negócio de você esticar fibra. Fazia com palitinho de sorvete. Palitinho de sorvete, ia colando. Sabe aquele trabalho de escola que você faz a casinha? Sim. Não, e até antes Bem do pezinho aquilo era lá, aquela madeirinha colocada atrás do Também, carpete. né? você Lembra? ia fazendo assim, ó. Depois passava uma massa plástica. Essa madeirinha Tá atrás feito. dos golzinhos, lembra? A madeirinha Lembra o atrás. bafo? Isso O que bafo. virou um pezinho no futuro, né? Isso daí nas... É muito antigo isso, né, cara? Puta, é muito Ô, em velho. que época vocês estão legal falando? falar isso, Vocês estão falando dessas coisas, mas vocês não falaram que época que é isso, cara. Isso, 90, No 91. início de 90. 91. É. 91, 90. Tava 91. os pirâmides chegando, né? Depois Ainda não do tinha os pirâmide. pirâmides, veio depois, né? Veio depois. Depois. Naquela época, assim, que você chegava e falava assim, o mais Era top, Tojo. assim, era Tojo. Hoje é Aquários, né? Tojo e os aquários. 7070, W900, Isso. era esses daí. Isso. Aí começou a aparecer uma infinidade de marcas. Até que a Tojo fez depois um amplificador 2080 que era chaveado, né? Lembra? Que era RCA. E aí deu um, assim... Que era o que o pessoal comprava mais. Só que nessa história já tinha lá a Top Line, a Top Gun, que tinha os Fosgate, né? Tinha. Só que era restrito, hein? Só que tinha muita marca, existia muita marca lá nos Estados Unidos. Tem marcas que até hoje são vivas. E era daquela época, vamos dizer, a Pioneer, que o símbolo da Pioneer era aquele... A ferradura. Então era Alpine, muitas marcas assim, Clarion, entendeu? né? Clarion. Muitas Alpine. marcas assim, lá de fora, Kicker. Kicker, MTX, Muitas marcas ainda sobrevivem hoje. Ixi, muito Só que naquela época tinha muita, era muita marca. Sim, Era sim. muita. Então, vocês acham que nessa época, como que funcionava para vocês, além das revistas, para vocês conseguirem formar um projeto, né? Porque o trabalho de vocês não é só fazer a instalação, tem todo um projeto que envolviam, né? Sim. Como que era o processo disso, né? Como que você começava, como que você inicia um projeto como esse? Eu penso que naquela época era todo mundo ia na influência de ver o que os outros fizeram e era meio uma cópia, né? Tudo era meio cópia. Você né? melhorar o que você viu, você criar em cima daquilo lá. E das revistas americanas. Não tinha, A referência era daquelas revistas. E Mas só de olhar, não tinha o passo a passo. Não, E não tinha. Era no olhômetro mesmo. Você que ia tentando criar uma técnica para aquilo, entendeu? E naquela época, antes de você começar a fazer as caixas laterais, vieram as bazucas. Sim, tinha as bazucas também. Bazuca, porque que era o de pessoal, papelão, né? o pessoal não tinha aquela condição, bastante vamos dizer. bazuca. A condição e o tempo de comprar uma caixa de fibra, porque
Era pesado pro bolso de muita gente. Então comprava a bazuca, depois, que era muito fácil. A bazuca. E a caixa de fibra ainda veio depois, né? E as bazucas tocavam, hein, cara? Tocavam. Primeiro veio a bazuca mesmo. A bazuca e a caixa. Exatamente. Depois é que veio a caixa de fibra lateral. E um amigo nosso foi o cara que começou a trazer a caixa de fibra pro Brasil, né? E aí, voltando aos campeonatos, né? Qual que era a exigência da galera do campeonato nessa parte de... Como vocês são especialistas em design, né? Nessa parte de acabamento e tal. Como que eram os critérios da galera? Como você já foi juiz, tudo, assim, qual que era o critério do pessoal? Então, o campeonato ele era dividido em duas partes, né? Ele era a qualidade de som. Então você tinha os juízes da qualidade de som e a qualidade de instalação, que a gente chamava. E tinha os juízes da qualidade de instalação. Dentro da qualidade de instalação, você tinha a integridade da instalação e integração do acabamento. Então, você entende? Era meio que... Era o mesmo juiz que avaliava isso, só que eram coisas distintas, entendeu? Eram coisas separadas. E aí a integridade da instalação... Explicava tudo antes, o pessoal que ia fazer o campeonato já tinha um... Tinha um livro de regra. E naquela época, assim, vamos dizer, ele ia julgar. O que acontece igual hoje em dia acontece? Quando a gente faz uma instalação, uma execução de um carro, a fiação está toda escondida. Então precisava ter o book... com as fotos de tudo, só que não existia celular pra você tirar foto. Aí você tirava a foto do passo a passo. Levava foto da câmera, levava um álbum. Levava um álbum, era o book, a gente chamava de book. Aí você levava o book do carro, da execução, porque você não sabia o que estava embaixo. E não era digital a foto, era tudo aquela que de... Exatamente, então tudo revelado. Conseguia julgar, vamos dizer... A instalação, qualidade de instalação, tudo. Putz, você tem esse negócio aí? Tenho guardado, cara. Devia ter trazido. Mas a parte de baixo da execução, da fiação, local, tudo, era por foto. Agora, se houvesse, né, um juiz ou alguém que falasse assim, eu duvido que tá usando esse cabo, isso aí. Isso, aí tinha que desmontar e mostrar. Era isso. Você entendeu? Bem lembrado. O que acontece? Caramba. Você... Tinha que estar tudo escondido. Então, como é que você ia julgar uma coisa escondida? Você tinha que vir com book, fotos, explicativo, e você tinha 5 minutos de apresentação. Então, antes de começar o acabamento de qualidade, de instalação, você tinha uma apresentação. Você falava, esse projeto eu fiz isso, a ideia desse projeto foi isso, eu quis fazer uma coisa mais personalizada, eu quis fazer uma coisa mais original, entendeu? Você tinha que ter um conceito. Lembra que o carro tinha que ter um conceito, não era assim. Você tinha que chegar mostrando o conceito. O meu conceito aqui é fazer uma coisa mais na linha original. O meu conceito aqui é fazer uma coisa mais na linha personalizada. Então, dentro desse conceito, é que era a base para o juiz avaliar se você seguiu o tema daquela instalação, entendeu? Caramba, entende o que eu tô falando? Se o cara falar assim, eu quero fazer o tema do Spider-Man. Não é bem isso. Ele tinha que seguir o carro, né? Vamos falar assim. Ele tinha que seguir o carro. Aí o que acontece? Na instalação não era só isso também. Você tinha que deixar o carro funcional. O step tinha que sair. Você tinha que ter, vamos dizer, o local do triângulo, o local do macaco. Não podia atrapalhar para dirigir. Exatamente. Então, localização dos alto-falantes. Então, se você tinha um porta-malas com um sub, vamos dizer, de 15 polegadas grande, você tinha que trabalhar a litragem do sub funcional ao resto do carro. Tinha que ser funcional. Não podia atrapalhar para você dirigir, com falantes, aquela coluna muito espalhafatosa com falante cobrindo a visão, não podia. Então era podia, mas você perdia ponto, né? Perdia ponto por esse tipo de coisa. Talvez assim, você vai ganhar mais grave, então talvez eu possa perder esse pontinho, porque eu vou ganhar mais. Isso, você tinha que dosar isso, entendeu? Você podia. Sim. Então você tinha eu escolho ganhar mais pontos no áudio, mas assim. aqui eu vou. Era uma balança, é balanceado. Sabe o que é legal do campeonato? Que ele te dava uma noção de planejamento, que é o que você perguntou, entendeu? Dava muita noção de planejamento. Eu tento fazer o melhor possível e ganhar a melhor pontuação no áudio e também tento ganhar a melhor pontuação na instalação. Então, como é que eu posso fazer um sistema que esse falante não atrapalha na visão de dirigir e ao mesmo tempo ele vai me dar um áudio melhor e não perco pontos porque tem um negócio na frente do volante, porque eu entro e saio, bato o pé na porta quando eu vou sair, entendeu? Era bem complexo, era legal. Então, era uma regra americana, né? Um book era... O acabamento vinha de tudo. O acabamento, muitas vezes, quando você... Que é um pouco diferente, eu acho talvez bastante diferente como são hoje, né? Hoje em dia, não sei se ainda eles fazem esse tipo de análise nos carros, a parte de personalização, ou tá mais pra parte do áudio?
os campeonatos? Não estamos mais com o campeonato, né? Mas normalmente vê as duas partes, sim. Tem ainda o da MTM, a MTM também não tá fazendo mais, Não sei. Antigamente, quando se julgava um porta-malas, alguma coisa, jogava-se muitas vezes até as frestas dos encaixes. Ah, sim. Se você fez uma lateral, você fez um assoalho embaixo, tá as duas peças lá. Aí você pegava, parece mentira, uma régua e colocava ali pra ver se tinha fresta. Caraca. Porque então, tipo, pra te explicar melhor como é que funciona. Falante, vamos dizer, o mais redondinho possível. Né? Então tinha assim, eu fiz um aro de madeira. Cortei na tico-tico, simplesmente na mão. Ficou daquele jeito. Empapelava ou colocava uma tira... Vou forrar o porta-malas de curvinho. Colocava uma tira de curvinho. Jogava a massa em volta. Passava a massa no aro. Tirava para dar o desconto do curvinho que ia forrar. Mas quando você vê, tá perfeito. Isso sabe? era você que fazia. Isso não era muito comum do pessoal fazer. Era nada fresta, era ruim. Entendeu? Então era os macetes, porque aí chegava lá, você falava assim, mesmo que, vamos dizer, o pouca juiz gente não fosse sabia essas ver, técnicas aí, mesmo que o juiz não fosse ver, tava perfeito. Era uma coisa... não era todo mundo que tinha... Você acha então, por exemplo, que esses campeonatos no passado, eles eram muito mais criteriosos e ao longo do tempo foram ficando menos criteriosos? Eram, com certeza. Até porque tinha muito carro, né? Sim. Muito carro. Sem dúvida, se usava os materiais com ponta de ouro, solda de prata. Pra você ter uma ideia... Fibra de carbono. Então tinha uma infinidade de material. Hoje em dia, até o cobre que a gente trabalha é duvidoso. É embaçado. É muito duvidoso. Era muita concorrência agora, entre as empresas de desenvolvimento das empresas até lá de fora para atingir a excelência no equipamento, né? E os instaladores correndo atrás da instalação. Sem dúvida. Então, para você ter uma ideia, no final da IASCA de 90, lembra até isso aí, ó. No final de 97 da IASCA tinha 217 carros dentro do salão automóvel. O campeonato era brasileiro. E na USAC, em 97 tinha 217. E em 98 tinha 178. Porra, 98, 178 carros numa final, aí carro pra caramba, né? No Brasil todo, entendeu? Tinha várias etapas pelo Brasil. Eram divididos em potência. Não era difícil você ganhar. Entendeu? Eram divididos, vamos dizer, potência, novato, então tinham... Novato, amador, profissional. Não era... Entendi. Vários primeiros, segundos. Mas mesmo assim era difícil, né? Porque novato, profissional e muito... amador, e dentro dessas categorias você tinha potência, né? Separado por potência. Mesmo assim, era muito carro, entendeu? E quem tava lá era bom. Então, é difícil ganhar, entendeu? Sim.